Em toda e qualquer expressão de arte, sempre irão existir obras que, seja pela alta qualidade, seu conteúdo denso e minucioso, ou pela consolidada apreciação por uma base de fãs fiéis e adorosos, serão consideradas improváveis de serem adaptadas com sucesso em mídias distintas da originalmente pensada por seu criador. Normalmente, esse tipo de rejeição com a ideia de adaptação costuma vir de obras literárias consagradas, como é o caso das obras O Senhor dos Anéis e O Silmarillion, de J.R.R. Tolkien, o poema épico A Ilhada de Homero e o clássico Guerra e Paz do escritor Lev Tolstói. No entanto, isso pode ser presenciado em outras mídias, incluindo as mais modernas, como é o caso das adaptações de videogames para o cinema desde os anos 90, salvo raras exceções, e de histórias em quadrinhos e graphic novels de grande importância, como A Piada Mortal, V de Vingança e Watchmen. Falando nesses últimos casos, embora tenham recebido versões respeitáveis para o cinema, um de seus criadores, o escritor Alan Moore, abomina toda e qualquer adaptação de seus trabalhos, independente da qualidade e fidelidade atingida por seus realizadores. Em contrapartida, outro importantíssimo autor, que segue contribuindo tanto para o mundo dos quadrinhos quanto para a literatura, se mostrou mais favorável com a ideia de realizadores talentosos trabalharem para transpor o seu material para uma linguagem distinta da concebida originalmente. Neil Gaiman. Foi graças a isso que tivemos séries como American Gods, animações como Coraline e o Mundo Secreto, e mais recentemente, a audaciosa adaptação de um dos seus trabalhos mais aclamados, The Sandman, uma série de quadrinhos de enorme sucesso do selo Vertigo da DC Comics. Embora planos para adaptação existissem desde 1991, passando por nomes de talento como o diretor James Mangold, o produtor Eric Kripke e o ator Joseph Gordon-Levitt, foi somente em 2018 que os primeiros passos da adaptação foram dados. Originalmente pensada para os cinemas, o escritor David S. Goyer, conhecido pela trilogia de filmes do Blade e do Batman de Christopher Nolan, propôs a Neil Gaiman a ideia de adaptar a saga de Morpheus e dos Perpétuos dos quadrinhos para o meio audiovisual, algo que o criador já havia cogitado e acreditado no potencial, mas que não tinha se sentido seguro bastante com propostas anteriores. Porém, Goyer, em parceria com o escritor e produtor Alan Heinberg, desenvolveram junto com Gaiman o conceito da adaptação, que passou do cinema para o formato de série de TV ou streamer. Em um brainstorming de 2 dias, o trio questionou a respeito da importância de uma adaptação de Sandman para os dias atuais, e as respostas combinadas culminaram na ideia de não apenas atualizar o material dos anos 80 para os dias atuais, mas explorar a jornada de um deus em busca de sua humanidade, enquanto lida com questões como família, traumas do passado, traições, segredos e, acima de tudo, mudanças. Com a Netflix ficando com a exclusividade para transmitir a série em seu serviço, e uma produção vinda da Warner Bros. E da DC Entertainment, The Sandman foi lançada em 5 de agosto desse ano, de 2022, com 10 episódios e um bônus, adaptando os arcos Prelúdios Noturnos e A Casa das Bonecas, que compõem 16 das 77 edições originais lançadas. A série é protagonizada por Sonho, também conhecido como Morpheus, que é um dos chamados Perpétuos, entidades acima dos deuses, que representam e são responsáveis por elementos da natureza humana, sendo eles morte, desejo, delírio, destruição, desespero, destino e o próprio sonho. Criando uma espécie de família disfuncional, a relação entre eles afeta o equilíbrio da humanidade. Em face disso, Sonho, assim como os demais, possui um reino chamado Sonhador, e é responsável por cuidar dos sonhos e pesadelos de qualquer ser vivo, lhes conferindo inspiração, reflexão e, em alguns casos, os fazendo enxergar os seus maiores temores e angústias. Porém, em um ritual realizado por um humano chamado Roderick Burgess, que desejava prender a entidade morte para negociar a sua liberdade em troca da vida de seu falecido filho, mas que acidentalmente prendeu o sonho em uma redoma de vidro, juntamente com um selo. Ao longo de mais de um século, Sonho se viu prisioneiro, e mesmo as tentativas de ajuda se mostraram fracassadas, além de que nenhum dos outros perpétuos veio ao seu resgate. Porém, por intervenção do destino, ele consegue escapar, se vinga de seus captores e retorna para o seu reino, apenas para vê-lo em ruínas. A consequência disso se refletiu no mundo humano, com eventos como a Primeira Guerra Mundial e a chamada doença do sono, tendo causado o caos e o terror no planeta Terra. Disposto a reconstruir o seu reino, Sonho precisará da ajuda de seus artefatos mágicos para recuperar a sua antiga energia, sendo eles o seu saco de areia, sua máscara e um rubi capaz de realizar sonhos. No entanto,
Além de lidar com a reconstrução do seu mundo, Sonho precisará enfrentar um pesadelo desgarrado, chamado Coríntio, que assumiu uma forma corpórea na Terra e age como um serial killer, de John Dee, um descendente de Roderick Burgess que pretende usar o Rubi para seus fins próprios. E o surgimento de um vórtex através de uma jovem humana, que pode causar a destruição não só do mundo humano, mas do reino dos perpétuos. Apesar das esperadas e inevitáveis mudanças em relação ao material-fonte, como a época da trama, a ausência de certos personagens e a mudança de gênero e etnia de outros, The Sandman é uma adaptação fidedigna aos quadrinhos de Neil Gaiman, não apenas em seu enredo, diálogos e caracterizações de personagens, mas também no quesito visual. A começar pela trama, a primeira metade, composta por 6 episódios, retrata o primeiro arco dos quadrinhos, mostrando a jornada de Sonho / Morpheus em se libertar e recuperar os seus artefatos mágicos, enquanto que a segunda mostra o seu dilema em lidar com os atos de Coríntio e o surgimento do Vortex. Apesar de ambas demonstrarem o mesmo capricho estético e fidelidade ao material-fonte, é perceptível a qualidade superior da primeira em relação à segunda, em virtude do seu ritmo e foco. Conhecer os personagens centrais, adentrar no universo místico dos Perpétuos e ver a jornada de Morpheus para reconstruir o seu reino são elementos que mantêm a narrativa instigante e que rendem alguns dos melhores momentos da série, como a fuga de Morpheus, o embate com Jonah Constantine e, acima de tudo, todo o 6º episódio em que contracena com outra perpétua, a Morte, onde conhecemos sobre a relação afetuosa entre ela e Morpheus, o fardo e a responsabilidade que ela precisa lidar em virtude de sua missão e a gradativa amizade entre o protagonista e Rob Gadling, um homem que não pode morrer ou envelhecer em virtude de um experimento entre os perpétuos. Já na segunda metade, o centro da trama ligeiramente se desvia do protagonista e se direciona para o Vortex, representado pela personagem Rose Walker. Embora a nova protagonista seja carismática e de motivações críveis, além de sua subtrama trazer maior tempo de tela para o vilão Coríntio, por vezes a história principal é deixada de lado e, por consequência, a participação de Morpheus é consideravelmente reduzida. Ainda assim, há bons momentos, sobretudo a tensa sequência que envolve os colecionadores e Coríntio, enquanto Rose tenta resgatar seu irmão caçula, Jed. Além dos 10 originais, em 19 de agosto foi lançado um episódio duplo, adaptando o conto Sonho de Mil Gatos e Calliope, que fazem parte do arco Terra dos Sonhos, com tramas que, apesar de aparentarem certa independência da trama original, trazem eventos e temáticas que irão se conectar com o futuro da série. A começar pelo primeiro, para retomarem o controle do planeta, que um dia foi dos gatos, mas que fora tomado no passado pelos humanos, esses que vieram a causar grande trauma e que fez a protagonista rumar para a Terra dos Sonhos em busca da sabedoria de Morpheus. Já o segundo traz ainda mais conexões com a trama central e fecha a temporada com chave de ouro. Na trama, vemos um escritor que, após um primeiro livro de sucesso, entrou em bloqueio criativo de anos e agora se vê cobrado pela editora que havia pago por uma nova obra de maneira antecipada. Porém, ao entregar um estranho item para o escritor de sucesso chamado Seamus Fry, esse lhe entrega Calliope, uma deusa em forma humana com o dom de conferir inspiração aos seres humanos. Apesar de inicialmente relutante e incerto, o escritor decide conseguir a inspiração da deusa para escrever o seu próximo livro, mesmo que pela força. Ele consegue fazer seu livro alcançar a fama, mas desconhece que Calliope fora a esposa de Morpheus há eras atrás, e esse atende ao seu pedido de ajuda, decidido a resgatá-la e punir o seu captor. Como podemos ver, em termos de roteiro, The Sandman certamente irá agradar os fãs de longa data e atrair novos públicos, sobretudo com a decisão dos criadores em conferir maior representatividade para as minorias graças à modernização do material para a série. O mesmo cuidado pode ser visto na direção de arte e nos efeitos visuais, com um trabalho estético deslumbrante e que em nada deve aos grandes blockbusters do cinema ou produções de grande orçamento para a TV e o streaming. O elenco também é outro grande destaque, apesar de algumas ressalvas em relação à escolha do intérprete e à sua caracterização. Os maiores destaques vão para Tom Sturridge como Sonho, que traz uma versão moderna do visual desgrenhado e sombrio do personagem dos quadrinhos, e mesmo que aparente fragilidade, sua voz e postura imponentes dão credibilidade ao Rei dos Sonhos.
Além dele, temos o ator Boyd Holbrook, em uma grande interpretação como Corinthians, um antagonista que consegue exalar carisma, charme e ameaça com singular naturalidade. O melhor personagem dessa temporada, juntamente com David Thewlis, interpretando John Dee, um personagem traumatizado, de intenções compreensíveis, mas métodos questionáveis e insanos. Ainda temos grandes participações de atores e atrizes como Stephen Fry, Charles Dance, Kirby Howell-Baptiste, Ferdinand Kingsley e Jenna Coleman, além de outras adições que apareceram apenas em um episódio ou que estão sendo guardados para futuras temporadas, como Manson Alexander Park, como Desejo, e Millicent Mahut, como Calliope. Infelizmente, a escolha mais duvidosa e com a pior caracterização foi a de Lucifer Morningstar, um personagem de grande importância na trama, e aqui interpretado pela atriz Gwendoline Christian. Para uma primeira tentativa de uma das obras que detém adjetivos como infilmável e impossível de ser adaptada, The Sandman, da Netflix, é uma das melhores surpresas do concorrido ano de 2022. E chega para disputar espaço com produções como A Casa do Dragão e Senhor dos Anéis, Os Anéis do Poder. Apesar da irregularidade da trama em seus 11 episódios e de algumas caracterizações de personagens de gosto duvidoso, o excelente elenco, a fidelidade ao material-fonte e valores de produção primorosos tornam essa uma transposição digna dos cultuados quadrinhos criados por Neil Gaiman, e que ainda o modernizam para as novas gerações de público, enquanto se mantém agradável para os fãs de longa data. Enquanto uma segunda temporada não foi confirmada, essa série serve como uma ótima porta de entrada para que mais pessoas conheçam a versão original das HQs, essas que, com razão, continuam sendo uma das obras mais importantes da história dos quadrinhos. Acima de tudo, a concretização desse projeto, que passou por anos em um estado de inferno de desenvolvimento, também segue uma das principais lições na obra de Neil Gaiman, de que os sonhos podem se tornar realidade.